Fala, meus alunos, beleza? Mais uma aulinha, dessa vez sobre ácidos, tranquilo? Lembrando, galera, conforme eu disse para vocês nas aulas passadas, a prova de quinta-feira tem, na maioria das suas 14 questões, questões sobre ácidos, beleza? A parte de nomenclatura, força, classificação, né? Indicadores, enfim. Vamos agora a uma aula completa sobre ácidos, então vem comigo, vamos embora. Pessoal, primeira coisa aqui importante sobre ácidos é você definir o que é ácido, beleza? Qual é a característica de um ácido, como é que você pode definir um ácido? Bem, temos o seguinte, todo ácido é classificado como espécie que em solução aquosa, ou seja, água, libera íons H+, como único cátion. Se ligou? O único cátion deve ser H+. Se tiver H+, e outro íon positivo, não é ácido, tranquilo? Exemplo, HCl, o nosso ácido clorídrico, quando colocado em presença de água, libera H+, e Cl-, e você repare que o único cátion é o H+. O HCl, no caso, em presença de água, libera H+, Cl-. Uma outra maneira, pessoal, que você tem para representar essa equação é colocando a água como reagente. Então, HCl mais água vai dar o quê? Vai dar H3O+, mais Cl-. Então você tem as duas maneiras. O processo aqui de ionização, beleza? Em que o HCl libera o H+, ou né, a visão da reação química do HCl com água, liberando H3O+, mais Cl-, que na verdade é a reação correta, né? Mas em termos práticos, a gente adota a primeira reação, né, o processo de ionização como uma maneira de simplificar. Então liberou H+, é ácido, tranquilo? Bom, H2SO4, que é um outro ácido, colocamos em presença de água, libera 2H+, e SO4-. Por que 2H+? Porque temos H2 aqui, tá vendo? Ó? H2, né? 2H+, mais o SO4 menos 2, que é um íon importante, né? Um iônio sulfato, beleza? Um outro exemplo, ácido nítrico, HNO3, em presença de água, libera H+, NO3-. Então, galera, qual é a ideia? Liberou H+, como único cátion, ácido. De maneira geral, gente, toda substância que começa com H, tirando a água, é ácido, praticamente, beleza? Então, uma regra, né, um truquezinho, um macete, claro que não é a definição, né? A definição é a liberação do H+, como único cátion, ok? Vamos lá. Voltando para a nossa aulinha de química, temos aqui, galera, classificação. Gente, a classificação dos ácidos vai obedecer 3 critérios. Presença ou não de oxigênio, número de hidrogênios ionizáveis e a força desse ácido. Então, quanto à presença de oxigênio, nós temos os hidrácidos, ácidos sem oxigênio, e nós temos os oxiácidos, né? Ácidos com oxigênio, aqui ó, beleza? Então, oxiácidos com oxigênio, hidrácidos sem. Exemplo, HCl, não temos oxigênio, e um exemplo de oxiácido, HNO3, tranquilo? Outra classificação, pessoal, muito importante, número de hidrogênios ionizáveis. Como é que é isso? Na verdade, o que seriam hidrogênios ionizáveis? São aqueles hidrogênios liberados, né, na forma de H+, ok? Então, se for um hidrogênio ionizável, monoácido. Se forem 2, diácido. 3, triácidos. 4, tetraácidos, ok? Pessoal, de maneira geral, nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, beleza? Então, né, se você tem lá o HCl, aquele H vai ser ionizável. Nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados a oxigênio, beleza? Então, na prática aqui, gente, em relação aos oxiácidos, o número de hidrogênios ionizáveis geralmente corresponde à quantidade de hidrogênios na fórmula molecular. Vamos ver como é que é isso, olha só. Temos aqui o HNO3, beleza? Qual é a fórmula molecular do HNO3? Né? A fórmula eletrônica, né, estrutural. Temos aqui, ó, as ligações químicas. Repare que temos um hidrogênio ligado ao oxigênio. Logo, esse hidrogênio é ionizável. Repare que temos um hidrogênio ligado ao oxigênio, portanto, ionizável. E na fórmula temos um também, certo? Então, um aqui. Bateu, beleza? Outro exemplo, galera. H2SO4. Como é que é a fórmula estrutural? Olha lá. Tranquilo? Temos 2 hidrogênios aqui, ó, esse e esse aqui, ligados ao oxigênio. Portanto, os dois são ionizáveis. 2 hidrogênios ionizáveis. Repare que na fórmula
bateu certinho com 2, tá vendo? Mais um exemplo. H3PO4, fórmula estrutural do ácido fosfórico. Olha lá que beleza. Temos aqui 3 hidrogênios, todos os 3 ligados ao oxigênio, portanto, temos aqui 3 hidrogênios ionizáveis e na fórmulazinha 3 também. Olha lá, tá vendo? Bateu. Agora repare uma coisa importante, pessoal. Eu falei o quê? Geralmente, a quantidade de hidrogênios da fórmula molecular representa a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Geralmente, mas você já sabe, né? Estamos falando da nossa querida química. A química é danadinha, entendeu? Não segue muito bem as regras. Então, vamos ver aqui por que nós não podemos falar que essa regra funciona para todo mundo. Vamos lá, olha só. Voltando aqui para a nossa aula, H3PO4 bateu, né? 3 aqui, 3 aqui. Porém, temos o H3PO3, galera. E aí você pode pensar, bom, temos 3 hidrogênios aqui, bom, serão 3 também ionizáveis. Nesse caso, não. Olha só, na fórmula estrutural, nós temos um hidrogênio que não é ligado ao oxigênio. Esse cara não é ionizável. Portanto, nessa fórmula aqui, vamos ter 2, ó. 1, 2. E repare que aqui na fórmula molecular, nós temos 3. E na verdade, ó, são apenas 2, ó. 3 hidrogênios, 2 ionizáveis. E aí, não bate, beleza? Um outro exemplo, pessoal. H3PO2, olha lá. Fórmula estrutural. Só tem aqui um ligado ao oxigênio. Esses 2 não são. Portanto, só temos esse aqui ionizável. E olha na fórmula. São 3, mas na verdade, apenas um é ionizável. Beleza? Então, quase sempre funciona. Mas em alguns casos, principalmente H3PO4 e as suas variações, não vai funcionar. O PO4 sim. O PO3 e o PO2 não funciona. Beleza? Pessoal, mais uma classificação, grau de ionização, beleza? Que tem a ver também com a força desse ácido, beleza? Olha só, o grau de ionização, ou também conhecido como alfa, tá vendo aqui, ó? É a razão, a divisão entre o número de moléculas ionizadas, ou seja, aquelas que liberam H+, e o número de moléculas totais. Como assim? Olha só, se nós tivermos aqui, né, 50% ou mais de moléculas ionizadas, beleza? O número, né, o grau de ionização desse ácido é alto. Portanto, o ácido é forte. Então, temos ácido forte. Se ficarmos aqui entre 5% e 50%, teremos ácido moderado. E se for menor que 5%, teremos ácido fraco. Na prática, como é que é isso? Olha só, vem comigo, olha que bacana aqui. Vamos imaginar, galera, que você tem um ácido qualquer, um ácido HX, beleza? E aí, temos aqui um recipiente, né? Colocamos aqui água, beleza? E agora eu vou colocar moléculas de HX dentro da água. Olha lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moléculas de HX colocadas em água. Mas você já sabe, toda vez que o ácido é colocado em presença de água, libera H+. Mas será que todas as moléculas liberam H+? Você vai perceber que não. Vem comigo, olha só. Voltando para a nossa solução, temos 10 moléculas que em presença de água sofrem ionização. Olha lá. Opa! Reparou? De novo, olha só. Olha lá. Houve ionização de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas do total de 10 sofreram ionização. Beleza? Separou em H+, X-, ok? Qual seria a força desse ácido, pessoal? Bom, o que é o alfa? É o número de hidrogênios de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais. 6 ionizaram, 10 não. 6 ionizaram, desculpa, 10 é o total. 6 dividido por 10, vamos encontrar 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Ou seja, mais que 50%. Esse cara é forte. Tranquilo? Percebeu? Beleza pura? Então, você pode calcular a força de um ácido pelo grau de ionização, ou seja, o alfa. Porém, gente, nem sempre dá para fazer isso. Na verdade, isso é um processo muito mais experimental de laboratório do que prático. Teria uma regra prática para descobrirmos se o ácido é forte ou fraco ou moderado? Vamos lá, olha só. Temos uma regrinha prática aqui. Qual é a regra prática? Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI, beleza? Temos como ácidos, né, hidrácidos moderados, o HF, ok? E os demais são fracos.
Então esses três aqui você decora, HCl, HBr e HI, beleza? E o hidrácido moderado, HF, ok? Perceba, galera, que o Cl, cloro, bromo, iodo e flúor, todos são halogênios, família 7A. E aí você pode estar se perguntando, por que esses três são fortes e esse aqui não? Pessoal, um ácido forte é aquele que libera muito H+, certo? Qual é o problema do HF? O flúor é muito mais eletronegativo do que o H. E aí, acontece o quê? Lembra? Força intermolecular. Lembra do HFON? Ligação de hidrogênio? Então, quando eu tenho vários HF juntos, a interação é muito forte. Não libera tanto H+, beleza? Isso para os hidrácidos. E os oxiácidos? Como é que seria? Bom, nos oxiácidos temos uma regrinha. Subtraímos o número de hidrogênios ionizáveis, certo? Do número de oxigênios. Como é que é isso, pessoal? Olha só. Se der 3 ou 2, forte. Se der 1, moderado. E se essa conta der 0, fraco. Como é que é na prática isso? Olha só. HNO3. Temos 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. Ácido nítrico, forte. Beleza? Pegou a ideia? Ó, de novo, ó. HNO3, temos 3 oxigênios, menos 1, 2. Portanto, forte. Gente, só um detalhe importante. Lembre-se do H3PO4 e suas variações, certo? No H3PO3 e H3PO2, o número de hidrogênios da fórmula molecular não bate com o número de hidrogênios ionizáveis. Beleza? Vamos lá. Pessoal, olha só, uma coisa muito importante agora é a nomenclatura. Como é que a gente vai dar nome para esses ácidos? E aí, de novo, a classificação de hidrácido e oxiácido vai fazer a diferença. Se for um hidrácido, o nome é ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Por exemplo, HCl, ácido cloro mais hídrico, juntando ácido clorídrico. Tranquilo? H2S. Gente, cuidado com esse cara aqui. S é sulfur em latim, beleza? Então, na tabela periódica, você não vai usar o nome de enxofre, você vai usar sulfur. Esse cara é o ácido sulfur mais hídrico, vai ser o ácido sulfídrico e não ácido enxofídrico, pelo amor de Deus, hein? Beleza? Pessoal, e se for um oxiácido? Em geral, ácido, o nome do elemento, mais a terminação ico. Portanto, HNO3, ácido, mais nitrogênio, mais ico. Ácido nítrico, beleza? H2SO4, ácido, mais sulfur, mais ico. Ácido sulfúrico, tranquilo? Bom, temos algumas situações, galera. Olha só. Alguns oxiácidos apresentam variações na fórmula molecular. Nesse caso, devemos observar o NOx do elemento central e dar nome de acordo com a tabela. Bassalo. NOx? O que é isso, cara? Você não falou sobre isso em sala de aula. Gente, relaxa, tá? NOx é um número de oxidação. A gente vai trabalhar isso em sala de aula mais para frente. Porém, a maneira correta, né, científica, de dar nome para os oxiácidos, que tem variação na sua fórmula, é pelo NOx. Mas fique tranquilo que logo depois que eu falar sobre isso, eu vou mostrar a regrinha prática. Mas vamos lá. Voltando, olha só. O NOx do elemento central. Então teremos o quê? Por exemplo, se o NOx for mais 1 ou mais 2, o NOx é a carga, ácido hipo, mais o nome do elemento, mais oso. Se for 3 ou 4, ácido, nome do elemento, mais oso. Se for 5 ou 6, ácido, nome do elemento, mais ico. E se for 7, ácido, per, mais o nome do elemento, mais ico. Como é que é na prática isso? O NOx, galera, é a carga, né? A carga, a valência, vamos dizer assim, do elemento químico. Então teremos aqui, ó, H2SO4. Nesse caso, o NOx é 6, o nome é ácido sulfúrico. H2SO3, a carga do S agora é mais 4 e o nome é ácido sulfuroso. Depois nós temos H3PO4, o NOx é 5, fosfórico. H3PO3, o NOx é 3, ácido fosforoso, beleza? HClO3, ácido clórico, né, ó, NOx mais 5. HClO2, o NOx é mais 3, o nome é ácido cloroso. E o HClO, o NOx é mais 1, ácido hipocloroso. Mas, Bassalo, esse negócio de NOx aí, o que é isso? Calma. Na regra prática, né, aquela que resolve tudo com mais facilidade, qual é, galera? É essa aqui, olha só. Consideramos a variação do número de oxigênios em relação ao ácido padrão. Nesse caso, você vai ter que decorar os 4 principais ácidos que são chamados de ácido padrão. Vamos a eles.
Olha só. Você tem o ácido padrão aqui, ó. Ácido padrão, ácido mais nome do elemento mais rico. Se a variação dele, galera, tiver um oxigênio, né? A menos um, ó. Menos um oxigênio. Você troca rico por oso. Se tiver menos dois, você troca, mantém o oso, desculpa, e acrescenta hipo-oso. E se tiver um oxigênio a mais, você coloca per e terminação ico. Como é que é isso na prática? Olha só. Vamos pegar aqui o HClO3. Repare, ó. 3 oxigênios, né? 1 hidrogênio. Esse cara é o ácido padrão. Esse cara é o ácido clórico, beleza? Bassalo, como é que eu sei que ele é o ácido padrão? Você não sabe, você decora, beleza? Agora repare, HClO4, galera. Eu tenho um oxigênio a mais. Então eu coloco o quê? Perclórico. Olha lá, beleza? E se eu tiver o HClO2? 2 em relação a 3 é um oxigênio a menos. Eu vou trocar ico por oso, ácido cloroso. E se eu tiver HClO? Ó, são menos 2 em relação a 3, ácido hipocloroso. Beleza? Então, gente, essa regrinha de você, né, colocar um oxigênio a mais, um a menos, 2 a menos em relação ao padrão, resolve os seus problemas, beleza? Para a provinha de quinta-feira, tranquilo, certo? Vamos voltar para lá. Tranquilo, galera? Ah, detalhe, pessoal, importante, né? Que eu não falei aqui, eu comentei, mas não escrevi, né? Olha só, quais são os ácidos padrões, né? O padrão HClO3, ácido clórico, HNO3, ácido nítrico, H2SO4, ácido sulfúrico e H3PO4, ácido fosfórico, beleza? Guarde esses 4 caras aí, que aí você resolve, né, os problemas em relação à nomenclatura, beleza? Vamos lá. Pessoal, propriedades dos ácidos. Quais seriam as propriedades dos ácidos? Primeiro, sabor azedo. Né? Se você já tomou uma limonada, chupou um limão ou uma laranja, é azedo. Às vezes mais, às vezes menos, né? A maior parte é solúvel, beleza? Você dissolve, certo? A maior parte dos ácidos são solúveis. São moleculares, galera. Ou seja, são moléculas, né? São substâncias formadas por ligações covalentes, certo? Portanto, sofrem ionização. Outra característica, conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa, beleza? E mudam a cor de certas substâncias que são, por esse motivo, denominadas indicadores de ácidos. Bassalo, indicadores de ácidos? Galera, substâncias que se for ácido ou não, ou se for uma base, muda de cor para te avisar, né, se aquele meio ali é ácido ou básico. Vamos ver isso com calma, tá? Vem comigo, olha só. Indicadores, galera. Os principais aqui, né? Fenolftaleína e tornassol. A fenolftaleína, em meio ácido, fica incolor e em meio básico fica rosa. O tornassol é bastante usado. Repare que eu deixei espaço aqui, ó, pra gente colocar, né, a cor através do experimentozinho que eu montei. Vamos imaginar o seguinte, ó. Temos aqui um recipiente e nesse recipiente temos uma substância desconhecida, ok? Eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei se é ácido ou se é uma base. E aí eu coloco o quê? Tornassol lá dentro, ó. Joguei o tornassol, olha lá. Ficou rosa. Toda vez, galera, que fica rosa, trata-se de um ácido. Então o tornassol em meio ácido fica rosa, beleza? Agora, se eu colocar uma outra substância, né? Que eu não sei qual é também, tá? E colocar um pouquinho de tornassol, vai ficar agora azul. Ficou azul, é indicativo de base, beleza? Tranquilo? Escala de pH, pessoal. Potencial hidrogeniônico. Isso aqui é o quê? É uma escala matemática com base em logaritmo para te dizer se a substância é ácida, básica e qual é o nível de acidez ou de basicidade. E como é que ela funciona? Da seguinte maneira, mede a acidez ou basicidade de uma solução. Ela é graduada de 0 a 14, ó, 0 a 14. 7, galera, é o pH neutro, beleza? Quanto mais para 0 eu vou, mais ácido eu tenho. Quanto mais para 14 eu for, mais básico eu tenho. Então, uma substância que tem pH 3, por exemplo, é uma substância ácida. Uma substância que tem pH 11 é uma substância básica. E claro que uma substância que tenha pH 1 é muito mais ácida do que uma de pH 2, certo? Isso tem a ver também com a liberação de H+, tranquilo? Pessoal, com isso, terminou nossa aulinha de ácidos, beleza? Eu coloquei aqui tudo, né, sobre ácidos e que pode ser cobrado em prova. Lembre-se que na aula passada, né, de terça-feira, né,
eu coloquei no quadro umas dicas da prova, ou seja, de que maneira eu vou cobrar os assuntos na prova, né? O que eu vou cobrar de vocês, classificar ácido, né? Saber se o ácido é forte ou fraco, de acordo com a regra do grau de ionização, ou, né, de acordo com o macetezinho de subtrair o O do H, no caso dos oxiácidos, beleza? Saber também o tipo de interação intermolecular de acordo com a substância, se for polar, dipolo permanente, se for apolar, dipolo induzido, beleza? E por aí vai, certo? Eu só não coloquei aqui, gente, a dissociação iônica e a ionização, que na verdade é só um pedacinho, né? Não é nenhuma aula própria, né? Só lembrando que ionização acontece com substâncias moleculares, dissociação iônica, o nome já diz, ligações iônicas. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, por favor, comenta aí, tá? Coloca a sua dúvida. Assiste o vídeo mais uma vez, duas vezes. Você pode dar pause, anota alguma coisa, pega o livro, né? Faz uma comparação. Eu passei no quadro, galera, alguns exercícios para vocês, né, do livro. Tem um gabarito lá atrás. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses exercícios, pode postar aqui, beleza? Indica lá a página e qual é a questão, que eu dou um jeitinho de dar uma força aí, beleza? E no mais é isso. Estudem a matéria, beleza? Para a prova. Dê atenção aos detalhes, faça um resuminho para fixar melhor. Tranquilo? É isso. Até uma próxima videoaula. Fui!